Meus caros, aqui é o Sabino, olha só que interessante. Exatamente a situação que me levou a gravar esse vídeo trouxe o roteiro para esse vídeo. Que interessante, né? Um paradoxo. Mas vamos lá, vou explicar para você. O que aconteceu? Eu tô devendo o quê? 3 vídeos. Fora esse, mais 2 vídeos aqui no canal. Tô devendo 2 vídeos aqui no canal. Tô numa saga de 150 dias consecutivos, postando um vídeo por dia. Quando eu falto um dia, eu posto 2 vídeos no dia seguinte. E se eu faltar 5 dias, eu tenho que postar 5 vídeos para compensar os dias que eu não postei. Contudo, fazer de maneira estratégica para não atrapalhar o algoritmo, não postar, por exemplo, 3 vídeos de uma vez e, né, enfim. É sobre exatamente isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Mas antes, não necessariamente sobre o meu vídeo, tá? Eu vou falar aqui sobre a hipótese de deixar para depois, tirar um descanso ou algo do tipo. Mas antes, eu quero deixar bem claro que todos os meus vídeos eu faço como se eu estivesse falando com o meu eu do passado. São direcionados ao meu eu do passado. Se o meu eu do passado assistisse os meus vídeos, hoje eu estaria muito mais à frente do que eu estou. É claro que tudo acontece porque devia acontecer e quem eu sou hoje é graças ao que aconteceu. Contudo, meu único intuito aqui com esse canal é formar líderes. Então aqui embaixo tem alguns botões, escolha um deles e se divirta. Especialmente o botão de se inscrever. E também deixa o seu comentário aí do que você achou. Mas assiste primeiro, depois você vê o que você faz. Agora vamos ao que interessa. Eu canso de falar aqui no canal para você sempre ignorar aqueles pensamentos intrusivos na sua mente, onde eles falam: você merece isso, você construiu isso, tira um tempo de descanso e todas essas coisas. Nos últimos 2 dias, nos últimos 5 dias, na verdade, eu tive uma correria absurda. Uma correria danada, onde eu acordava, não conseguia nem tomar café direito e já tive que colocar a mão na massa, ir para as reuniões do dia, né, as reuniões diárias, fazer as calls de vendas e por aí vai. E indo dormir tarde pra caramba. Pois é. Hoje, por exemplo, nem sei se vai dar tempo de ir pra academia. Eu preciso gravar esses 2 vídeos, né, para compensar os dias que eu estou devendo aqui. Mas eu realmente não sei se vai dar para ir para academia. Agora já é 9 horas a academia aqui, né, que eu vou aqui perto de casa, fecha às 10. Eu acho que não vai dar para ir para academia. A menos que eu termine até as 9h30. Mas enfim, de qualquer forma, isso não interessa. O importante é eu cumprir com o meu objetivo central, que é gravar vídeos para o YouTube. E é sobre isso que eu quero falar. Hoje mesmo, vocês irão ver, agora, a partir de agora, vocês já estão vendo um novo Victor, sempre se renovando a cada dia, né? Engraçado que nos últimos vídeos também eu falei isso, nossa, a partir de agora eu vou fazer isso e aquilo, e eu realmente fiz, estou fazendo até agora. Só que a questão é que sempre tem algo para melhorar, sempre surge, olha isso. Eu tenho certeza que você achou por algum momento que essa luz ter apagado foi coisa do seu celular. Nossa, o que aconteceu com a tela do meu celular? Será que parou de funcionar ou algo do tipo? Pois é, já encomendei uma LED, já tá chegando, tá? Para quem tá me acompanhando aí e tá por dentro dessa LED, parando de funcionar do nada. Onde eu parei? Tá. É isso aí. É isso aí. Bom, voltou. Legal. Quando a gente está ali nesse fluxo de, de evolução, consequentemente nós temos sempre coisas para melhorar dia após dia. Então, não necessariamente você vai chegar num estágio onde tudo vai ficar safe. Não necessariamente, na verdade, nunca você vai chegar nesse estágio, né? A menos que você se aposente, mas quando você se aposentar, você ainda vai ter algumas questões que você também vai precisar tratar, como, por exemplo, principalmente a questão de saúde. Se você não quiser ir para o lado das drogas, né, medicinal, obviamente você vai precisar se render ao fato de que você precisará, ou já, se é que já não está praticando a atividade física, né? Precisará praticar atividade física. Porque você vai precisar compensar ali aquela ausência de juventude, digamos assim.
né? A velhice vai chegar para todo mundo, isso é um fato. E quando ela chegar, e aí, o que você vai fazer? Você vai se aposentar, beleza, se aposentou, você vai cruzar os braços, só sombra e água fresca? Claro que sim, é óbvio, você se aposentou. Mas e aí? Se você manter só nessa, você vai pisar o pé no acelerador para chegar mais próximo do caixão. Se você quiser adiar um pouquinho esse prazo de finalização da sua vida, né? Você precisa, consequentemente, ser 1% melhor a cada dia, ainda estando na velhice, ainda estando aposentado, aposentada. Então, por saber que nós precisamos evoluir a cada dia, surgiu-se o roteiro desse vídeo. Que é o seguinte, a minha cabeça, ela sempre vai trazer para mim alguma desculpinha de que eu não preciso fazer porque eu já fiz demais. E de fato, eu estou fazendo muita coisa. Reuniões para lá, reuniões para cá, dúvidas de se algo vai dar certo, certezas de que algumas coisas estão dando certo, preocupações de algo que aconteceu e por isso acarretou e eu preciso resolver, coisas que eu resolvi e por sua vez estão dando certo e preciso torcer para que continue dando certo, porque se derem errado eu vou ter que resolver porque eu sou um grande resolvedor de problemas e no fim das contas eu sempre consigo resolver tudo. Só que a questão é que quando eu resolvo uma coisa, sempre tem algo a mais para poder aprimorar. É aquele negócio, né? Aquele paradoxo do universo. Sempre que tem o final de uma coisa, tem o início de outra coisa. Então tem gente que fala, ah, não, nossa, com certeza o universo tem alguma barreira, algum final que está se expandindo. Mas mesmo se o universo tiver esse final, essa barreira, vai ter outra coisa além disso. Então, tipo, nunca vai ter fim, cara. Nunca vai ter fim. Sempre vai ter alguma coisa a mais para você aprimorar, para você desvendar e melhorar. Então, sabendo disso, né, existe aquela célebre frase de Albert Einstein que eu gosto muito, que inclusive ela é a frase central do Space Time Action. Para quem não conhece o Space Time Action, se inscreve nesse canal que você vai ficar por dentro. Space Time é uma obra de arte. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Para você entender um pouquinho do que é o Space Time Action, assiste o vídeo anterior que eu falo sobre a fórmula mágica para conseguir qualquer coisa. A fórmula mágica para conseguir qualquer coisa. Dá uma olhada no meu canal. Mas a frase de Albert Einstein é aquela lá. A falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de método. Essa frase é maravilhosa. E todas as vezes, a todo momento, me chega o seguinte pensamento. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer aquilo. E depois, quando eu aceito essa afirmação, autoafirmação de que eu não tenho tempo para fazer tal coisa, no fim das contas eu olho e falo, nossa, eu deveria ter feito tal coisa. Como, por exemplo, esses 2 vídeos que eu deveria ter postado aqui no canal e eu não postei, por sua vez, eu acabei não postando. É justamente sobre isso que eu quero falar. Às vezes você vai se auto-enganar de que você não tem tempo, mas na verdade você só não tem um método para poder organizar melhor essa evolução que você acabou de ter. Porque já que nós estamos sempre evoluindo 1, 2, 3, 5, 50, 100% a cada dia, significa dizer então que nós também precisamos aprimorar as nossas ferramentas de organização. Aí, ó, se eu tava arrumando uma desculpa para ir para academia, eu eliminei. Porque agora eu fui para academia enquanto o celular ficou carregando. Acabou a bateria, cortou o vídeo do meio. Aí eu precisei deixar o celular carregando. Falei, quer saber? Vou para academia. Então, perceba que você sempre consegue fazer mais. Onde eu parei? Eu até anotei aqui para quando eu voltasse da academia, eu pudesse ler e continuar. Boa. Significa então dizer, né, seguindo a linha de raciocínio, significa então dizer que nós precisamos aprimorar nossas ferramentas de organização. Nós precisamos aprimorar nossas ferramentas de organização. Se nós estamos evoluindo 1% a cada dia, logo esse 1% já não vai ser mais compatível, ou melhor, as ferramentas de organização que a gente possui aqui nesse novo dia, cujo nós estamos 1% melhor, não serão mais compatíveis com a nossa
personalidade que estamos construindo através dessa evolução diária. Deu para sacar? Então, considerando essa tese, é óbvio afirmar que a todo momento nós precisamos eliminar as desculpas. Nós precisamos eliminar as desculpas. Eu estou acrescentando, incrementando, colocando na minha rotina sempre coisas novas para me fazer. E isso está sendo prazeroso para mim. É diferente de muitos que acham que tá se sobrecarregando. Não, eu tô me sentindo bem por fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas tipo, lotar a minha agenda. Eu gosto da agenda cheia. Aquele dia produtivo que você faz um monte de coisa. E por causa disso, por eu sempre estar colocando novas tarefas, novas atividades, coisas diferentes na minha agenda, na minha rotina, a minha cabeça vai me dar desculpas de que eu não preciso continuar com o que eu comecei há 150 dias atrás, por exemplo. Ou melhor, há 60 dias atrás, né? Já estamos no dia 60, ó, acredito eu, postando um vídeo por dia aqui, né? Durante 150 dias. Faltam 90 dias. Caramba, hein? Pois é. Então tá aqui o meu conselho para você. Não é só porque você está lotando a sua agenda cada vez mais que você precisa eliminar as outras atividades que você, por sua vez, já começou. É só você ter o método, um raciocínio melhor para poder pensar. Quer ver? Ter um livro, esse aqui, ó. Esse livro aqui, Estratégia do Olho de Tigre. A Estratégia do Olho de Tigre. Em uma das páginas dele, ele fala o seguinte: antes de você... Às vezes, né, a humanidade, está habituada a criar planejamentos somente para projetos, somente para planos assim de faturamento, algo do tipo. Só que no livro aqui ele ensina uma coisa muito interessante. Deixa eu só me recordar um pouquinho. Ele ensina uma coisa muito da hora, que é o seguinte: não coloque somente... Aqui, achei. Não coloque somente como é que ele fala aqui? O planejamento excessivo no projeto. Não coloque o planejamento somente no projeto. Coloque o planejamento também na execução. Isso é, às vezes a gente fala, beleza, esse é o nosso projeto, esse é o nosso plano, essa é a nossa missão, essa é a nossa missão. Quando a gente vai executar o plano, né, quando a gente vai executar a missão, a gente divide essa missão em datas, né, em prazos, e coloca, como é que chama? Tarefas diárias, né? E a gente simplesmente é obrigado a fazer aquela tarefa. E quando a gente começa a fazer aquela tarefa, a gente esquece do projeto no longo prazo que a gente criou, por exemplo, para 6 meses, e naquela tarefa em específica, daquele horário, daquele dia, quando a gente vai executar, quando a gente vai colocar a mão na massa para fazer, sente um desânimo, que saco, sério que eu tenho que começar essa tarefa? E aí você simplesmente tem que fazer a tarefa. Você não planeja antes de executar a tarefa. Você simplesmente tem que fazer. Agora, quando você planeja fazer a tarefa, isso é, vamos supor que a tarefa é mandar um relatório. 5 minutos antes de começar essa tarefa, planeje como você vai fazer exatamente essa tarefa. Como você vai mandar o relatório. Beleza, pro projeto tal, pro projeto maior, para ter um resultado daqui 6 meses, hoje eu preciso exatamente agora mandar um relatório. Daqui 30 minutos, por exemplo, preciso mandar um relatório. Começar a fazer o relatório, por exemplo. O que eu vou fazer agora, então? Vou separar pelo menos de 5 a 10 minutos, né, para pensar a respeito da elaboração do relatório. Como que eu vou construir esse relatório? E aí eu começo ter mais clareza do que eu realmente preciso fazer agora. E no fim das contas, eu acabo não dando desculpas para minha mente, porque
O único objetivo que eu tenho agora é ou fazer o relatório ou me planejar para fazer o relatório. É aquilo, né? Quando uma pessoa vai tomar uma decisão de compra, quando eu escolho dois produtos, tipo esse ou esse, é muito provável que a pessoa escolha uma das duas. Agora, se eu simplesmente oferecer somente um produto, a pessoa ainda pode ter a opção de comprar ou não comprar. Da mesma forma, é na nossa rotina, no nosso cotidiano. Então, para a gente não ter desculpinhas, é mais fácil a gente colocar duas opções: planejar sobre a tarefa que eu estou prestes a executar ou simplesmente executar. Eu acho que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, deixa aqui nos comentários para eu saber, por favor. Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo com essa frase que eu gosto muito, que é o seguinte: quem não, ou melhor, quem falha em se planejar, planeja falhar. Quem falha sem planejar, planeja falhar. Vou dar um leve spoiler para vocês. Vai estar invertido aí, mas não tem problema. Um leve spoiler, são poucas pessoas que me assistem, então não tem problema. Um leve spoiler da minha nova marca. Pois é, aguardem. Aguardem. Nossa, o cara vai lançar uma marca do Neida. Cara aí, gráfica frontal de celular. Pois é, esse Victor Sabino aqui não é o Victor Sabino daqui. O que vocês conhecem ainda não foi. Ou melhor, o que tá aqui vocês ainda não conhecem. Ponto. Seja bem-vindo ao canal de Sabino. Até o próximo vídeo.